Descansei em Deus, confiei e Ele abençoou. Nosso amor valeu a pena esperar por você. Basta uma palavra do Senhor para o meu coração entender que o tempo de Deus chegou para nós. Lindas promessas, vamos viver sonhos sensacionais. I was a quick, wet boy diving too deep for coins. All of your street light eyes wide on my plastic toys. Then when the cops closed the fair, I cut my long baby hair and stole me a dog-eared map and called for you everywhere. Have I found you, flightless bird, jealous, weeping or lost you, American mouth, big bill. Now I'm a fat house cat, nursing my sorbent tongue, watching the warm boys and rats go through the white fence cracks, pissing on magazines. História do casal Joyce e Guilherme. Hoje é um dia marcado por promessas cumpridas, sonhos confirmados e, acima de tudo, pela fidelidade de um Deus que cuida de cada detalhe com amor. Neste altar, diante de familiares, amigos e do Senhor, celebramos não apenas um casamento, mas uma linda história escrita pelas mãos daquele que une propósito, antes mesmo que os caminhos se cruzem. No dia 26 de maio de 2024, surgiu para Guilherme uma sugestão de amizade no Instagram. Era o perfil de Joyce. Ele sentiu algo diferente ao ver aquela foto, um coração puro, alguém separado por Deus. Enviou o convite, que foi aceito no dia seguinte, e assim começaram a conversar, motivados pela fé e pelo desejo de buscar a Deus juntos. Logo no dia 22, decidiram fazer um devocional diário. Desde o princípio, Jesus foi o centro. Entre conversas sinceras e orações, o Espírito Santo já inquietava o coração de Joyce para não temer. E Guilherme, determinado, fez de tudo para se fazer presente, mesmo a 3.600 quilômetros de distância. Os primeiros presentes enviados? Um livro devocional e um perfume. Pequenos gestos, mas grandes provas de cuidado e intenção. Não houve um pedido oficial de namoro. Houve um convite para a oração, e ali, na presença de Deus, começaram a se conhecer de verdade.
O relacionamento foi mantido em segredo no início, enquanto Deus ia alinhando tudo. Guilherme enfrentava uma transição profissional difícil, mas mesmo no meio de incertezas, Deus dava sinais claros. Em apenas 2 meses, a confirmação do casamento já havia chegado ao coração dos dois. A revelação do Senhor foi profunda. O pai de Guilherme sonhou com ele entrando numa igreja ao lado de uma moça de cabelos castanhos. O presente de aniversário que Guilherme pediu a Deus veio com nome e propósito: Joyce. E ela, por sua vez, já havia recebido de Deus a revelação de que se casaria com alguém de muito longe e juntos viveriam para evangelizar. Mesmo distantes fisicamente, estavam juntos em tudo. Em cada oração, Deus respondia com atitudes. Nos estudos de Joyce, nos momentos do dia a dia, nas surpresas enviadas pelo iFood, no apoio constante, o amor crescia. E a cada gesto, Deus confirmava: não temas, eu estou cuidando. Em dezembro de 2024, Guilherme viajou para conhecer a família de Joyce. Em janeiro, foi a vez de Joyce conhecer a de Guilherme e viver sua primeira viagem de avião. O relacionamento, mesmo a longa distância, já era firme e como rocha, sustentado por oração, jejum e propósito. No dia 7 de janeiro de 2025, decidiram oficialmente pelo noivado. No dia 10 de maio, celebraram o casamento civil. No dia 17, comemoraram com amigos no Rio Grande do Sul. E hoje, 28 de junho de 2025, 1 ano e 1 mês desde o início desse relacionamento, celebraram a bênção do Senhor sobre sua união. Joyce e Guilherme não são apenas 2 pessoas que se apaixonaram. São um testemunho vivo de que Deus escreve uma história. Ela vem com sinais, confirmações, paz e obediência. E, acima de tudo, amor verdadeiro. Mesmo com costumes e tradições diferentes, decidiram seguir juntos. E Joyce, com coragem e fé, fez uma viagem de 7 dias rumo a uma nova jornada, levando seus sonhos e promessas de Deus em sua bagagem. Hoje, celebramos esse amor que venceu a distância, o tempo e os desafios, e que continuará a crescer, agora sob o mesmo teto, com o mesmo propósito e com o mesmo Deus no centro de tudo. Presentes para celebrar a união de Guilherme e Joyce. Que esse seja um tempo de reverência, amor, alegria, pois o Senhor preparou esse momento com muito carinho. Gostaria de convidar a todos a fecharmos os nossos olhos, invocarmos o nome do Senhor neste lugar e agradecermos a Ele por esse momento tão especial, que com certeza é celebrado também pelo nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus,
nós engrandecemos o Teu nome e Te agradecemos por esse momento tão lindo e selada pela Tua vontade. Duas pessoas de tão longe, do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte, de ponta a ponta desse país. O Senhor está unindo pessoas, Senhor, com um propósito, Senhor, de carregarem o Teu nome, de levarem adiante a mensagem do Evangelho. Por isso nós invocamos o Teu nome, Jesus, que o Senhor seja testemunha fiel dessa aliança, que vai ser selada para a glória do Teu santo nome. Assim nós abençoamos. Fica conosco neste momento tão especial. É o que nós Te pedimos, Espírito Santo, e conduz, Senhor, este casamento, que seja para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Queridos, o casamento é um presente divino, é um presente de Deus para a humanidade. A aliança, ela foi selada já na eternidade, né? Se você observar Gênesis capítulo 1 e 2, Apocalipse capítulo 1 e 2, você vai ver que tudo começa com um casamento no jardim, Adão e Eva, e termina num casamento em Apocalipse com Jesus e a igreja, porque a aliança é um ambiente onde Deus sempre se faz presente. Nosso Deus é um Deus de aliança. E quando Ele formou o homem, né, do pó da terra, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e Ele mesmo disse: não é bom que o homem esteja só, e eu farei para ele uma adjuntora, uma auxiliadora, né, para que possa o auxiliar. Não que o homem estivesse sozinho no jardim, porque Deus estava lá com ele, mas a mulher para complementar o homem, né? E a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, e dentro do homem Ele já tinha colocado a mulher, né? Macho e o fêmea os criou, diz a primeira parte em Gênesis capítulo 2. E depois Ele fez com que Adão caísse num sono profundo, e de dentro de Adão Ele tirou a melhor parte, né? Eu sempre costumo brincar, eu tenho um pouco de senso de humor, vocês vão talvez estranhar, que Deus fez o homem e fez o mundo em 6 dias, e daí no 7º Ele descansou, né? Daí no 8º dia Ele fez a mulher, e ninguém mais descansou, nem Ele. E Jesus ainda disse: eu e meu pai trabalhamos até hoje. Mas por que, pastor? A mulher é uma coisa ruim? Não, ela é muito boa. Amém? A palavra de Deus diz que quem encontra uma esposa, Guilherme, encontra uma coisa boa e alcançou o favor do Senhor. Então, é tão interessante que quando nós encontramos a pessoa que vai viver o propósito de Deus com a nossa vida, o favor de Deus também nos alcança. Eu creio que vocês vão viver muitas coisas sobrenaturais. E nosso desejo é que o favor de Deus esteja todos os dias sobre a vida de vocês. Amém? Todo casamento deve ser baseado na aliança e no amor de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 4 e 7, diz que o amor é paciente, o amor é bondoso. Ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, porque Deus só se move em um lugar chamado aliança, e aonde tem aliança, ali Deus está. O primeiro milagre de Jesus foi um ambiente como este aqui, decorado, cheio de convidados, mas nenhum dos convidados era mais especial do que o próprio Jesus. Por quê? Porque só Ele tem o poder de trazer de volta a alegria. No final da festa o vinho acabou, e o vinho simboliza a alegria, mas Jesus estava ali, porque o melhor sempre fica para o final. E a Bíblia diz que melhor é o fim de todas as coisas do que o começo dela. Por quê? Porque o casamento é um lugar de construção. É um lugar de construção e não de cobranças. Amém? Observe que foi no final da festa que o melhor vinho foi colocado à mesa, porque melhor é o fim do que o começo de todas as coisas, porque ninguém nasce pronto. O casamento é um lugar de construção. Eu costumo dizer que o casamento é um canteiro de obras. Muitas pessoas hoje em dia quebram alianças que um dia foram feitas na presença de Deus, achando que serão felizes naquilo que Deus não aprova. Muitas pessoas, quando têm a primeira crise num casamento, já querem se separar, porque não conseguem resolver os problemas. Aí trocam de problema
e talvez vão encontrar um problema maior do que aquele que eles deixaram para trás, que também não vão conseguir resolver sem a ajuda do Espírito Santo. Esse é o problema, é que as pessoas querem encontrar outras pessoas prontas, e no casamento não existe isso. O casamento é um lugar onde o homem constrói a mulher e a mulher constrói o homem. Os dois fazem parte de uma construção e se submetem a um propósito. Viver uma vida de casamento, não existe melhor lugar para a sua salvação da sua alma ser trabalhada do que no casamento, porque ali você é provado na sua paciência, no amor, na longanimidade, na mansidão, no domínio próprio, e esses são os frutos que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida. Então nós somos talhados por Deus no relacionamento, e a palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que ser um, e Jesus disse que tudo que em dois for ligado na terra terá sido ligado no céu. Então, por onde que começa, pastor? A minha espiritualidade começa pelo casamento, começa por uma casa, por uma família feliz, um casamento abençoado, um casamento construído dentro dos padrões e valores que Deus estabeleceu. A partir dali toda a sociedade vai ser afetada, porque nós entendemos que a espiritualidade de um homem é desenvolvida nos relacionamentos. Ela é desenvolvida nos relacionamentos, porque duas pessoas diferentes, com culturas diferentes, que cresceram em ambientes diferentes, mas o propósito é um só. E para que esse propósito se cumpra, ambos precisam se submeter a conhecer um ao outro, a moldar um ao outro, a se deixarem, a se permitirem ser moldados, com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Quando um homem e uma mulher juram diante de Deus, do altar de Deus, amor, fidelidade, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, assim como nós vamos fazer nessa noite, isso não são apenas palavras jogadas ao vento, porque se você não leva a sério, Deus leva a sério quando você jura diante dele. Então essas palavras hoje vão ser seladas diante do Senhor. Por isso Deus não reconhece nenhuma aliança no qual ele foi chamado como testemunha dela. Muitas pessoas hoje, elas se unem carnalmente, mas elas não fazem um pacto com Deus, trazendo Jesus para dentro dessa aliança. E geralmente essas alianças se quebram porque elas não foram feitas no Espírito. Às vezes foi feita apenas por uma atração carnal, apenas por aquilo que os olhos conseguem ver. Mas um homem e uma mulher de Deus conseguem ver as virtudes que há um no outro, além de um corpo bonito, além de um sorriso bonito, um coração que agrada ao Senhor. Amém? Aí, quando isso acontece, eu sempre digo que Deus não reconhece uma aliança no qual ele não é chamado como testemunha. Então muitas pessoas se uniram carnalmente, e geralmente esse casamento não dura, essa relação não dura. Por quê? Porque Deus não foi chamado como testemunha fiel dessa aliança. E para ter validade um casamento, como Jesus disse, que aquilo que Deus uniu, o homem não tem poder para separar. Pastor, mas eu sou casado no civil. Tudo bem, glória a Deus, você fez isso diante dos homens. Mas a aliança para Deus é quando os dois juram diante do altar do Senhor, diante de um sacerdote de Deus. E aí sim se torna um cordão de 3 dobras que não se quebra tão facilmente. O homem, a mulher e Deus. E vocês decidiram fazer esse pacto hoje aqui, essa aliança diante do Senhor, para que ela seja inquebrável, imutável, e que vocês possam crescer juntos na presença do Senhor. Que o Espírito Santo ele conceda aos dois sabedoria, graça, muita paciência e amor. Porque vocês vão precisar. Amém? Porque quando você constrói um relacionamento dentro dos princípios e valores estabelecidos por Deus, então você está protegido. Assim como assim como disse o próprio Jesus, aquilo que Deus uniu, o homem não tem poder para separar. Porque quando você constrói, porque quem constrói é você, mas quem dá as medidas é Deus. Amém? Quem constrói um relacionamento é um homem ou uma mulher, mas quem dá as medidas são o Senhor. Vou dar um exemplo. Quando Noé fez a arca, quem foi que deu as medidas? Foi Deus. Quem construiu a arca? Foi Noé. E Noé não inventou moda, né? Noé não botou uma madeira mais, não fez uma decoração bonita, não botou uma janela mais, não, ele fez dentro do padrão de Deus.
Porque quando você constrói algo dentro do padrão de Deus, isso te protege. Quando um casamento é construído dentro dos padrões que Deus estabeleceu, isso blinda o casamento. E Deus se responsabiliza e Ele sela com essa palavra: aquilo que Deus uniu, o homem não tem poder para separar, porque está selado, blindado dentro do padrão que Ele estabeleceu. Quando você constrói algo dentro das medidas de Deus, isso protege você. Amém? Por que Noé e a sua família foram salvos? Porque eles tinham um pacto e uma aliança com Deus. E hoje, diante de Deus e de todos que estão aqui, vocês estão fazendo um pacto eterno, e não apenas entre si, mas com o Senhor. Agora, o casamento, como eu já falei, é um lugar de construção e não de cobranças. E começar uma construção e uma edificação de algo que vai ser sólido. Há 2000 anos atrás, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, mostrando que maior é aquele que serve. Eu falei aqui que o casamento é um lugar de construção e não de cobrança. Então você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Porque o coração do homem e da mulher é uma terra fértil. Guilherme, o coração de uma mulher é uma terra fértil. Tudo que você semear vai voltar multiplicado para você. Amém? Tudo que você semeia, seja amor ou seja ódio, volta multiplicado. Então, as palavras, o gesto, o carinho, o afeto, a celebração. Muitos casamentos hoje se esfriaram porque as pessoas perderam o poder da celebração. Às vezes começa tudo ao contrário, fora do padrão de Deus. Primeiro as pessoas fazem um filho, a pessoa engravida, tem uma relação sexual que não tem nenhum casamento ainda. Começa tudo de trás para frente. Como vai dar certo se está fora do padrão de Deus? Né? E depois o casal passa a viver em função do filho. E depois os filhos crescem, vão embora, e o que restou? Muitas alianças são quebradas porque quando o filho vem, o casal foca só na criança e deixa de celebrar a união, celebrar, ter aquele momento de sair com a esposa, com uma janta, deixar a criança com o avô, com a avó, com a babá, e continuar fazendo gestos simples que trazem vida ao relacionamento. Porque tudo aquilo que não é alimentado um dia acaba morrendo. Amém? Então, nosso desejo é que vocês nunca percam o poder da celebração. Que essa força que vocês usaram um para conquistar o coração do outro, de pequenos gestos, de simples gestos de mandar um iFood, de mandar uma flor, de viajar 7 dias, que eles continuem, essas atitudes continuem durante todos os anos da vida de vocês. Porque se isso for celebrado e for praticado, vocês vão crescer cada vez mais fortes. Amém? Então, assim como Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, ele mesmo sendo mestre, ele mostrou que o poder da aliança está em servir ao próximo. Mesmo ele sendo mestre, constrangeu os seus discípulos e disse: deixa eu lavar os pés de vocês. Eles ficaram constrangidos. E por que ele fez isso? Porque os pés falam de destino. Você vai ver uma mulher pecadora na Bíblia que entrou na casa de um fariseu onde Jesus estava, e ela constrangeu todos que estavam ali, porque ela era uma mulher pecadora. E ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. E por que ela buscou os pés de Jesus? Porque ela está fazendo um ato profético ali, Guilherme. Porque os pés falam de destino. Diferente de Judas, que perdeu o seu destino porque beijou Jesus para vender ele por 30 moedas. Porque quem ama Jesus busca os seus pés e não busca o benefício que Jesus pode dar. Quem ama Jesus de verdade busca o seu propósito. Aquela mulher quebrantada chegou na casa de um religioso chamado Simão, o fariseu, e todos julgaram ela ali. E Jesus, ele repreendeu o fariseu e disse: eu cheguei na sua casa, você não me deu um beijo no rosto, você não me recebeu com honra. Essa mulher todavia não para de me constranger com seu amor. Que assim seja a vida de vocês, que vocês possam constranger um ao outro em amor, dia após dia, para que essa aliança seja celebrada e firmada em Deus. Então agora nós vamos fazer um ato profético.
Amém? Que é a celebração do lava-pés. Jesus, ao saber que estava chegando a hora de partir, escolheu ensinar uma lição de humildade, lavando os pés dos seus discípulos. Neste gesto, ele mostrou o valor de servir. Um casal que se posiciona em humildade, ele constrói um relacionamento feliz, um relacionamento duradouro. Paulo, ele nos ensina em Efésios, ele dá uma ordem aos homens, dizendo: maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a sua igreja. Uma pergunta: a igreja de Jesus é perfeita? Não. Então por que você busca a perfeição na sua esposa, se Jesus não buscou na sua noiva? Amém? Então Jesus, ele nos ensina dia após dia que o amor tem poder para transformar o ser humano. Você crê que o amor tem poder para transformar? Sim? Quem crê? Então por que você critica o seu cônjuge em vez de amar? Você realmente é fiel àquilo que você acredita? Você crê que o perdão tem poder para curar? Isso é algo que nós vamos ter que praticar todos os dias. Jesus disse: se alguém ferir sua face, oferece a outra. E quando se fala do ato de lavar os pés, é exatamente o que Jesus fez com a sua igreja. É o que Jesus fez com os seus discípulos. Como, pastor, explica isso melhor? É que quando Adão e Eva pecaram, Deus amaldiçoou a terra. E a terra não produzia espinhos e abrolhos. Mas depois que Adão e Eva pecaram, a terra começou a produzir, e isso era um sinal de que Deus havia amaldiçoado a terra. Então a terra era maldita. A terra começou a manifestar algo que refletiu o pecado de um homem e de uma mulher. Mas Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, ele estava dizendo exatamente isso: a partir de agora eu vou entregar meu sangue, a minha vida naquela cruz, e a terra não será mais maldita. A terra produziu espinhos e abrolhos depois que Adão e Eva pecou. Jesus morreu com uma coroa de espinho na cabeça para deixar claro que o sangue dele tem poder para remir e consertar todos os erros. Neste ato simbólico, vocês demonstram a disposição em servir um ao outro com humildade, respeito e amor, e um compromisso de se colocarem sempre à disposição um do outro, assim como Cristo fez por nós. Em Apocalipse, a palavra de Deus diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Nós temos visto um tempo profético em que muitas canções que têm sido cantadas têm trazido o nome Maranata, ora vem Senhor Jesus. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Ou seja, uma noiva apaixonada pelo seu noivo aguarda ele ansiosamente para selar essa aliança diante de todos. Um outro gesto que Jesus disse, ele deixou para a sua igreja, é a celebração da Santa Ceia. Em Lucas capítulo 22, ele disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E quando ele pega o copo da ceia, ele diz: isso é meu sangue que é derramado por vós, fazei isso em memória de mim. A Santa Ceia é o cálice da nova aliança no sangue de Jesus. Então hoje nós queremos também ceiar, nós também queremos selar com uma ceia este casamento, convidando Jesus para fazer parte dessa aliança. Amém? Senhor Deus e Pai, nós consagramos este pão que representa a Tua carne. O Senhor mesmo disse que aquele que não come da Tua carne, não bebe do Teu sangue, não pode ter a vida em si mesmo. Que a vida do Senhor esteja sempre presente
a cada dia, a cada amanhecer, a cada anoitecer, sobre a vida do Guilherme, sobre a vida da Joyce, que a vida do Senhor esteja transbordando no coração deles, quando eles olharem um para o outro, eles se lembrem que nessa noite eles fizeram um pacto e uma aliança de sangue contigo, Senhor. E nós abençoamos também o suco que representa o teu sangue, o sangue da nova aliança, e declaramos eles participantes da tua graça, do teu amor. Te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui neste lugar, trazendo o Senhor como uma peça principal, a pessoa principal deste casamento, para que o Senhor venha selar com tua poderosa mão. Assim nós abençoamos o pão, abençoamos o cálice e o servimos, e que eles possam comer e beber do teu corpo e do teu sangue, e que o Senhor venha selar com a tua presença este momento maravilhoso, Deus. Que eles possam servir um ao outro essa ceia hoje aqui, como um ato profético, Senhor, como um ato profético de uma renovação de aliança que vai haver todos os meses, todos os dias. Aleluia, que essa aliança entre eles seja renovada pela tua poderosa mão e pela tua poderosa presença neste lugar, em nome de Jesus. Eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo. Senhor Jesus, nós declaramos que o Senhor faz parte dessa aliança, que não seja apenas um ato profético somente, mas que seja o selar de Deus sobre a vida deles. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos fazer parte dessa aliança que nós temos contigo, Senhor. Porque sem o Senhor nada disso seria possível. Sem a ajuda do teu Espírito Santo nada disso seria possível. Este cálice que representa, Senhor, o teu sangue, também representa o vinho que simboliza a alegria. Que nunca falte alegria, celebração neste casamento. Que nunca falte a renovação do Senhor sobre este lar, sobre esta casa. E assim nós abençoamos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu gostaria que todos se colocassem de pé agora. Nesse momento nós vamos orar pelo Guilherme e pela Joyce, pedindo a bênção de Deus sobre este casamento, sobre esta união. E eu peço que você estenda a sua mão e libere palavras de afirmação, palavras que deixe o Senhor encher o teu coração e os teus lábios. Vamos abençoá-los, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que sim, Senhor, eles viverão coisas sobrenaturais na tua presença. Nós declaramos que sim, Senhor, eles foram feitos um para o outro e eles vão cumprir o propósito pelo qual eles foram chamados pelo Senhor. Aleluia, que eles possam desenvolver o seu chamado, o seu ministério e juntos possam crescer no Senhor, na graça e no conhecimento de Deus. E que o Senhor esteja com eles todos os dias, abençoando, dando sabedoria, graça. Que o favor do Senhor se estenda sobre eles, sobre a sua casa, sobre a sua descendência, Senhor. Abençoa-os de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, todos digam amém. Aleluia. Senhor, consagramos este casamento a Ti, que eles sejam fortalecidos na fé, unidos em Teu amor e sustentados pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de pedir a entrada das alianças com a homenagem. Com homenagem aos entes queridos que já partiram, mas que permanecem vivos em nossos corações.
das alianças e a dama de honra atrás, que símbolo de amor e de compromisso eterno. Meu amor, amor da minha vida, como eu agradeço a Deus por Ele ter me enviado você. Como eu sempre esperei por esse momento. Como eu sou feliz ao seu lado e completa, pois em você encontrei o homem que eu mais desejava, romântico, do seu jeitinho, mas que eu amo tanto. Paciente como ninguém para aguentar a sua nordestina um pouco esquentadinha. Esse trecho está em nossas brincadeiras, como também um servo do Senhor, onde com você eu aprendo todos os dias como nós, como cristãos, devemos de fato a seguir a palavra e ensinamento de Deus. E claro, como eu amo e admiro o seu jeito simples e humilde de ser, meu amor. E vendo a bênção que o Senhor me deu, que foi você, eu te quero para sempre, minha vida. Por isso, todos os dias, eu decido ser uma pessoa melhor por você e para nós, pois eu sei que devemos procurar a cada dia ser uma pessoa melhor para estar ao lado de quem a gente ama. E é essa uma das minhas promessas que eu faço para você esta noite, meu amor, ser alguém melhor. Da mesma forma como prometo também nunca, jamais, soltar a sua mão em nenhuma circunstância em que a vida nos colocar. Como também asseguro a ser a mulher de Provérbios 31, para você e para nossos futuros filhos, pois eu aprendi com Cristo a cuidar de quem mais amo. Por isso, conte sempre comigo em cada momento difícil e triste que passar, pois eu quero ser o seu colo e abraço mais apertado quando precisar e puder. E pode ter certeza que de mim você sempre ouvirá. Estou aqui com você, você não está só. Eu quero ser a primeira a enxugar suas lágrimas quando for necessário, como também da mesma forma, quero ser a primeira a celebrar suas conquistas, alegrias e felicidades. Falando em alegria, como é fácil dizer quando se trata de você, amor. Suas brincadeiras, piadas, de tudo que você inventa, só para arrancar os melhores sorrisos meus e das pessoas ao seu redor. Como da vez que em um momento de tristeza você pede para segurar o sorriso por 3 minutos e depois do nada começamos a rir de verdade e todo aquele sentimento ruim vai embora e fica só a alegria. Esse é mais um trecho das nossas brincadeiras, pois com você, meu amor, a vida é assim, doce, agradável e tranquila. E é bem melhor porque eu tenho a pessoa certa, que me proporciona isso e muito mais para mim, meu eterno companheiro. E olha que incrível, porque desde que te conheci, lá no início, eu me senti assim, com esses sentimentos otimistas, perto de você, amor. Mesmo às vezes, o medo querendo invadir a minha mente, mas meu coração se sentia em paz, como a primeira vez em que vi seu perfil no Instagram. Da mesma forma, desde o início, sempre nos devemos muito bem, e louvado seja Deus por isso. E como
Tudo de nós que contamos um para o outro sempre era praticamente igual, seja plano familiar, vida profissional, princípios e valores. Tudo se ligava, casava entre nós. E desde sempre eu aprendi que se quisermos dar bem na vida amorosa, devemos encontrar uma pessoa que siga a mesma direção, rumo que a gente quer. Diante de tudo isso que falei sobre você, amor, e não poderia deixar de dizer que eu não poderia mais viver a minha vida sem você, eu quero desfrutar de cada momento que Deus me der junto a você, ao seu lado para sempre, até que o Senhor venha. E como diz a letra da música, eu juro, eu te amo. Amor, hoje estamos aqui diante do altar do Senhor para selar um propósito que não nasceu apenas do nosso amor, mas da vontade de Deus, porque foi Ele quem escreveu essa história, mesmo antes que soubéssemos um do outro, mesmo antes que nossos olhos se encontrassem. Quando eu olho para você, vejo mais que uma esposa, vejo um presente de Deus, uma companheira enviada dos céus para caminhar comigo, lado a lado, dia após dia, em fé, em graça e em amor. Desde o início, pude ver algo diferente em você, sua leveza, principalmente sua pureza, sua forma doce de falar, até mesmo as expressões engraçadas me conquistaram. Mas foi seu coração, sua fé, sua forma de confiar em Deus que me fizeram ter certeza que você é a mulher perfeita para caminhar ao meu lado para sempre. A palavra de Deus diz em Provérbios 18, 22: quem encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. E eu posso afirmar com toda a convicção do meu coração, encontrar você foi alcançar o favor de Deus. Amor, hoje eu me comprometo diante do Senhor, o nosso Deus, a te amar como Cristo amou a igreja. Prometo ser sacerdote do nosso lar, orar com você e por você, te conduzir sempre aos pés da cruz. Prometo não apenas ser seu marido, mas seu intercessor, seu amigo, seu abrigo. Nos dias bons e ruins, eu escolherei te amar. Nos momentos de alegria e nos de luta, eu escolherei permanecer ao seu lado. Quero que o nosso lar seja um pedaço do céu na terra. Que ele tenha a presença constante do Espírito Santo. Que as nossas decisões continuem sendo guiadas por ele. E que a nossa união glorifique o nome do Senhor em tudo. Pois não estamos apenas formando uma família, estamos construindo um altar para que Deus habite. A Bíblia também diz em Eclesiastes 4:12: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E eu creio que com Cristo entre nós, nada será capaz de nos abalar. Amor, eu te amo com um amor que vem de Deus. E a minha oração é que este amor cresça a cada dia, que a nossa união seja a luz por onde passarmos e que possamos viver o propósito eterno que Ele preparou para nós. Hoje, com o coração cheio de gratidão, eu digo sim a você. E acima de tudo, digo sim aos planos de Deus para nós. Que seja sempre Ele à frente, conduzindo cada passo. Te amo. Guilherme Martinelli, estás disposto a prometer diante de Deus e de todos aqui presentes que tomas a esta mulher, Joyce Mirelli, por tua legítima esposa, para viveres com ela segundo foi ordenado por Deus? Prometes amá-la, honrá-la, consolá-la, conservá-la tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como nos seus sofrimentos, e de conservares exclusivamente para ela enquanto ambos aqui viverem? Sim, eu prometo. Joyce Mirelli, estás disposta a prometer diante de Deus e a todos aqui presentes a que tomas a este homem, Guilherme Martinelli, por teu legítimo esposo, para viveres com ele segundo foi ordenado por Deus? Prometes amá-lo,
honrá-lo, consolá-lo e conservá-lo tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em seus sofrimentos, e te conservares exclusivamente para ele enquanto ambos aqui viverem? Sim, eu prometo. As alianças agora, por favor, que é da sua esposa. Tranquilo, a gente tem tempo. Com este anel, eu me desposo contigo, unindo a ti a minha vida, o meu coração, e te faço participante de todos os meus bens e do meu bem maior, que é a minha própria vida. Guilherme, com este anel, eu me desposo contigo, unindo a ti a minha vida, o meu coração, te faço participante de todos os meus bens e do meu bem maior, que é a minha própria vida. Como ministro do Evangelho e autoridade eclesiástica, eu os abençoo e selo essa aliança diante da tua presença, por tudo que eles juraram diante de ti. Nós selamos essas palavras no teu livro e na tua presença, que essa data seja marcada na eternidade, e assim nós os abençoamos com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e declaramos que eles sejam muito felizes, que eles possam crescerem juntos, Senhor, e se tornarem uma grande família, debaixo da tua graça, do teu amor e da tua presença. Assim nós os abençoamos em nome de Jesus, e todos digam amém. Pode se levantar. Vocês firmaram os votos que selam essa aliança. Com a autoridade que foi me dada por Deus, eu os declaro marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o noivo pode beijar a noiva. Glória a Deus. Queridos irmãos, com muita alegria eu apresento a vocês esse mais novo casal, senhor e senhora Martinelli. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Descansei em Deus, confiei e Ele abençoou nosso amor. Valeu a pena esperar por você. Basta uma palavra do Senhor para o meu coração entender que o tempo de Deus chegou para nós. Lindas promessas vamos viver, sonhos sensacionais. Eu sonharei com você. O nosso lar será chamado casa de bênçãos do Senhor. Deus confirmou. Descansei em Deus, confiei e Ele confirmou nosso amor. Valeu a pena esperar por você. Basta uma palavra do Senhor para o meu coração entender que o tempo de Deus chegou para nós. Lindas promessas vamos viver, sonhos sensacionais. Eu sonharei com você.
sensacionais. Eu sonharei com você. O nosso lar será chamado casa de bênçãos do Senhor. Lindas promessas vamos viver, sonhos sensacionais. Eu sonharei com você. O nosso lar será chamado casa de bênçãos do Senhor. Deus confirmou. Eu disse sim pra você, foi no primeiro olhar. Eu disse sim pra nós dois, até o fim. Eu disse sim, vou dividir os meus momentos com você. Eu disse sim, vou estar aqui quando você precisar. Dias de sol, dias de chuva, de ventania ou calmaria. Eu disse sim, quero viver a minha vida inteira com você. Eu amo seu jeito de me fazer sorrir. Amo as surpresas e o seu olhar pra mim, dizendo que me ama. Eu amo seu jeito de me entender. Amo a sua voz a me dizer que vai me amar até o fim. Desde o primeiro sim. Eu disse sim, quero viver a minha vida inteira com você. Eu amo seu jeito de me fazer sorrir. Amo as surpresas e o seu olhar pra mim, dizendo que me ama. Eu amo seu jeito de me entender. Amo a sua voz a me dizer que vai me amar até o fim. Desde o primeiro sim. Oh, eu disse sim para o amor quando encontrei você. Deus disse sim para nós dois e nos abençoou.
prometo, vou te retribuir tudo aquilo que tem feito por mim. Ah, eu prometo. Tell as old as time, true as it can be. Barely even friends, that somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least.